Vamos nessa, meus queridos. Dentro aqui, então, dessa nossa aula que está tratando da parte de operações com conjuntos, vamos fazer aqui um exercício de fixação para a gente ir lapidando, vendo se as ideias que foram trazidas aí nos blocos anteriores, elas realmente estão fazendo sentido e se ainda tem, né, uma ou outra pegadinha que algum examinador de prova possa te convidar a cair. Estou aqui para te ajudar. Então vamos nessa. Veja aí, olha. Dado o conjunto A, formado pelos elementos, fala para mim quais são os elementos. Fala para mim quais são os elementos. Meu conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Opa, pera aí. Eu não estou vendo o 3 aqui como elemento, não. Você está? O 3 está aqui, olha, dentro de um conjunto. Então, são 4 elementos. Perfeito? Vamos fazer um raio-x aqui desse conjunto. Tem 4 elementos. E os 4 elementos são o 0, o 1, o 2 e o conjunto formado pelo 3. Tá bom? 0, 1, 2 e o conjunto formado pelo 3. Então lembrem-se, como esses são os elementos, apenas com eles eu posso usar o símbolo de pertence. Então, nesse exercício de fixação, como a gente tem aqui, olha, pertence, 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 eu já vou analisar essas aqui que tem o uso do pertence. Porque eu sei que só vai dar jogo aqui usar o símbolo do pertence se for com o elemento. Então, letra A. O 0 pertence ao conjunto A? Trate-se bem. Quando você vir aí o símbolo do pertence, leia como se é elemento. Então, 0 pertence ao conjunto A. A pergunta é, 0 é um elemento de A? Sim ou não? 0 é um elemento do conjunto A? Sim, o 0 é um elemento do conjunto A. Então, essa sentença que está aqui, ela é verdadeira. Tá bom? A letra A é verdadeira. Depois, letra C. O conjunto formado pelo 3. O conjunto formado pelo 3 é um elemento de A? O conjunto formado pelo 3 é um elemento de A? Sim, o conjunto formado pelo 3 é um elemento de A. Olha aquele aqui, ó, o conjunto formado pelo 3 é um elemento de A. Então essa aqui é verdadeira também. Vamos pegar primeiras que tem a ver com o pertence, tá bom? Olha essa que está aqui, ó. O vazio pertence a A. Vazio pertence a A. O vazio até pode ser elemento. Mas nesse caso aqui não. Por quê? Porque eu não estou vendo o vazio aqui como um elemento. Para usar o símbolo de pertence, não complique o que não precisa. Para usar o símbolo de pertence, eu teria que ter aqui, olha, o vazio como elemento. Ele não está ali como elemento, então essa aqui é falsa. A gente vai completar todas, fique tranquilo. Vamos pegando primeiro os que tem a ver com pertence. Olha aqui a letra H. 3 pertence a A. 3 pertence a A. O 3 é um elemento de A. Se ele está dizendo que pertence, você tem que fazer a leitura como o 3 é um elemento de A. 3 não é elemento de A. É o conjunto formado pelo 3 que é um elemento de A. Então a letra H ela é falsa. Perfeito? O que a gente teria é isso aqui, ó. O conjunto, ó, isso aqui está certo. Ó. O conjunto formado pelo 3, ó, o conjunto formado pelo 3 é que pertence a A. Essa que está aqui seria verdadeira. Tá bom? Agora, gente, vamos tratar aqui do uso do contido. E lembre-se, se eu quero usar o contido para início de conversa, para a gente minimamente poder papear, se eu quero usar o símbolo de contido, eu tenho que relacionar um conjunto com outro. Na realidade, um subconjunto. Né? Então, não tem sentido algum você cair na letra B. Vamos olhar para a letra B. Posso dizer que um está contido em A? Isso não tem sentido nenhum. Para eu usar o símbolo de contido, eu tenho que, no mínimo, ter um conjunto aqui, ó. Tem que estar dentro de chaves, certo? Alguma coisa assim. Isso aqui, ó, nem está dentro de chaves. Não tem como eu criar um subconjunto se nem chaves para indicar um conjunto eu tenho. Então a letra B, ela é falsa. Perfeito? Não tem como eu criar subconjunto, certo? Letra D.
O conjunto formado pelo 3 está contido em A. Espera aí. O conjunto formado pelo 3 está contido em A. Para isso aqui ser verdade, o que você tem que sempre fazer? Verificar se esse cara aqui aparece aqui como um elemento. O que é criar subconjunto? Subconjunto implica você ter esses elementos e aí agora você vai abrir as suas sacolinhas à parte. Você vai abrir os seus conjuntos à parte. Então você abre chaves, que é como se fosse abrir uma sacolinha nova. E aí eu venho aqui, ó, resgatar os elementos e jogar ali dentro. Então, quando a gente olha para a letra D, quando ele coloca para mim que o conjunto formado pelo 3 está contido em A, o conjunto formado pelo 3 está contido em A é porque eu abri a minha sacolinha, eu abri um conjunto e lá dentro eu joguei o 3. Só que o 3 é elemento aqui do conjunto A? Não é. Para eu usar o símbolo de contido, esse cara tem que ser um subconjunto. Essas chaves elas já tinham que aparecer de qualquer jeito. E aí é como se eu tivesse colocado essas chaves e jogado lá dentro o 3. Só que o 3 ele não saiu daqui, ó. Ele não é um elemento de A. Então essa que está aqui ela é falsa. Ficaria correta, a letra D ficaria correta se dentro dessas chaves, veja, ó, vou criar um subconjunto, então abrir chaves. E aí eu vou pegar esse elemento, que é um conjunto, e vou jogar aqui dentro. Aí sim ficaria correto. Olha, se eu colocasse dentro de chaves, o conjunto formado pelo 3. Ok? Dentro de chaves, o conjunto formado pelo 3. Letra E. O conjunto formado pelo 1 e pelo 2, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. O conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. Então, ó, essas chaves estão aqui porque eu estou criando subconjuntos. Vou só colocar aqui, né? Que o conjunto formado pelo conjunto tem 3 contido em A, isso aqui seria verdadeiro, né? Agora vamos lá. Olha aqui, ó. O conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. O conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. Então, olha, eu abri chaves, ok? Eu abri chaves, vim aqui, resgatei o 1, joguei dentro, vim aqui, resgatei o 2 e joguei dentro. Posso criar esse subconjunto? O conjunto formado pelo 1 e pelo 2 é realmente um subconjunto de A? Sim. O conjunto formado pelo 1 e pelo 2 é um subconjunto de A. Porque, ó, de dentro desse conjunto A, eu tirei o 1 e o 2 e criei um conjunto à parte. Beleza? Então, a letra E, ela é verdadeira. Ok? Está correta. E a letra F? A letra F não tem nem que pensar. Se você vir vazio contido em, o vazio sempre estará contido em qualquer conjunto. Em particular, nesse conjunto A. Então, tá aqui, ó. Essa letra F é verdadeira. Tranquilo? Tudo bem? Passamos por essa análise que está aqui. Só para aproveitar, como o meu conjunto A tinha 4 elementos, eu conseguiria criar quantos subconjuntos? O número de subconjuntos é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, né? 4 porque são 4 elementos. 2 elevado a 4, 16. Eu conseguiria criar, então, 16 subconjuntos. Dizemos, então, que o conjunto das partes do meu conjunto A tem 16 elementos. Se são 16 subconjuntos, esses 16 subconjuntos constituiriam o que nós chamamos de conjunto das partes. Seria, então, um conjunto com 16 elementos. Tá bom? Maravilha! Dê uma olhada nessa que está aqui. Dado o conjunto A, cuidado! Dado o conjunto A, quantos elementos tem o meu conjunto A? Quantos elementos tem o meu conjunto A? Meu conjunto A tem 3 elementos. Foi o que você respondeu aí? Cuidado, então, nesse exercício, tá bom? Quando ele começa a colocar conjunto dentro de conjunto, eu sei que está mexendo aí com seus nervos, não é? Mas faz parte. Deixa eu preparar terreno. O meu conjunto A tem 3 elementos. Tem 3 elementos que são também conjuntos. Então, é como se eu tivesse a minha sacolinha, certo? E lá dentro eu coloquei uma outra sacolinha. E dentro dessa sacolinha tem um elemento. Tem um vidro de shampoo. Tem uma outra sacolinha que tem um desodorante. E tem uma outra sacolinha que tem um sabonete e alguma outra coisa. Tá bom? Um creminho.
Perfeito? Então, ó, dentro do meu conjunto, eu tenho 3 elementos. Nesse caso, os 3 elementos seriam as 3 sacolinhas, os 3 conjuntos. Então, os conjuntos são, os elementos são o conjunto formado pelo 2, o conjunto formado pelo 5, o conjunto formado pelo 2 e pelo 5. Então, apenas esses elementos apenas com esses elementos nós podemos usar o símbolo de pertence. Eles são os nossos guardiões, tá bom? Então, veja aqui a letra A. 2 pertence a A. 2 pertence a A. Isso aqui está certo ou está errado? 2 pertence a A. 2 pertence a A, isso aqui está errado. Você está vendo 2 aqui como um elemento? Você está vendo 2 como um elemento? Não estou vendo 2 como um elemento. Então, 2 pertence a A. Isso aqui é falso. Perfeito? O conjunto formado pelo 5. O conjunto formado pelo 5 pertence a A. O conjunto formado pelo 5 pertence a A. O conjunto formado pelo 5, pertence a A. Isso, ele é um elemento. Lembrem-se, usar o símbolo de pertence implica trazer a ideia de ser elemento. O conjunto formado pelo 5 é um elemento de A. Então, ó, letra B está certa. É verdadeira. Ok? Letra C. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Se pertencer, é porque você tem que ver esse conjunto como um elemento de A. E eu estou vendo. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 está aqui, ó. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 está aqui dentro, ó, como um elemento. Então a letra C ela é correta. Vamos fazer aqui já a letra F, que também trata do pertence, que aí depois a gente se vira aqui com as situações de contido. A letra F fala para mim que o conjunto que tem como elemento o conjunto formado pelo 2 pertence a A. Cuidado! Se é o símbolo de pertence, é porque eu relaciono a ideia de elemento. E aí o conjunto formado pelo conjunto que tem o elemento 2, ele não está, cuidado, ele não está aqui como elemento. Você não está vendo ele aqui como elemento. O que você está vendo como elemento é o conjunto formado pelo 2, que é uma situação diferente da que foi apresentada aqui na letra F. Tá bom? Ok? O que você está vendo é isso aqui, ó. O conjunto formado pelo 2, pertencente a A. Você não está vendo dentro, você não está vendo aqui dentro, ó. Você não está vendo aqui dentro isso aqui, ó. Tá? Então a letra F está errada. A letra F é falsa. Agora vamos para o uso do contido. Cuidado com esse símbolo de contido. Lembra qual que é a ideia do contido? Contido é um subconjunto que eu vou abrir. Então a letra G, nem pensa. Letra G está lá. O vazio está contido em A. O vazio está contido em qualquer conjunto. O vazio está contido, em particular, nesse conjunto A. Então aqui, ó, verdadeiro. Tá bom? O vazio está contido em A. Isso daqui é verdadeiro. Aqui, o conjunto formado pelo 2 e pelo 5 está contido em A. Aliás, deixa eu fazer na ordem, né? Letra D. Olha o que foi colocado na letra D. Vou dar um zoom aqui, ó. Letra D está assim, ó. Tem um conjunto. E aí aqui dentro tem o conjunto formado pelo 2 e tem o conjunto formado pelo 5. Ó. Trouxe aqui a letra D, tá bom? Ó, tem o conjunto formado pelo conjunto que tem aqui o elemento 2 e o conjunto que tem aqui o elemento 5. Esse conjunto que está aqui, ele é subconjunto desse? O que é um subconjunto? Você abre um conjunto à parte, então, olha, essas chaves você não tem que se preocupar com elas, porque elas vão estar aqui, porque se eu tenho a pretensão de abrir um subconjunto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar o símbolo de conjunto. É um subconjunto. Então, eu já tenho que meter essa chave. Então, isso aqui, ó, é só para começar a conversa. E aí eu tenho que saber se dentro dessa chave eu coloquei 2 caras que eram elementos do conjunto A. E sim, vim aqui, pincei o conjunto formado pelo 2, joguei aqui. Vim aqui, pincei o conjunto formado pelo 5 e joguei aqui. Pronto, eu criei um subconjunto. Perfeito?
Então, ó, o conjunto que tem como elementos dois conjuntos, um conjunto que é formado pelo 2 e um conjunto que é formado pelo 5. É subconjunto de A? Sim, porque ó, essas chaves já estão aqui pelo fato de eu estar tendo a pretensão de usar o símbolo de contido. Então, as chaves já tinham que estar ali mesmo. E para gerar subconjunto, eu tenho que ver se esse cara é elemento daqui. E é, ó, tá aqui, ó, ele é elemento. E se esse cara é elemento daqui. É elemento. Então pronto, letra D verdadeira. Tá bom? Pessoal, na letra F, cuidado, na letra F eu tenho duas chaves. Vocês têm que tomar cuidado, porque aqui como tem duas chaves, talvez estejam confundindo por conta disso, mas olha só, não vamos nos perder. Quais são os elementos do conjunto A? Passe a limpo os elementos do conjunto A. O que tem dentro do conjunto A? Veja se você concorda comigo. Olha, dentro do conjunto A eu tenho o conjunto formado pelo 2, eu tenho o conjunto formado pelo 5 e eu tenho o conjunto formado pelo 2 e pelo 5. Estou voltando à letra F só para tirar uma dúvida que pintou aqui, tá bom? Então, ó, não vamos nos perder. Dentro do conjunto A, eu tenho esses três elementos. Olha para cá. É o conjunto formado pelo 2, ele está aqui. O conjunto formado pelo 5, ele está aqui. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5, ele está aqui. Apenas com esses três caras aqui, eu posso usar o símbolo de pertence. Na letra F, ele colocou uma chave a mais aqui, ó. E aí essa chave a mais não pode. Ele está trazendo... Para a letra F estar correta, só para deixar claro, para a letra F estar correta, tinha que estar assim, gente, ó. Abriu chaves, aí vem, abre chaves, põe o 2 e segue para o próximo. Tá vendo? Para a letra F ser correta, tinha que estar assim, ó. Dentro desse conjunto tinha que ter uma chave dentro da outra com 2. Tá bom? Então, isso, a letra F ficaria correta se a gente estivesse usando o símbolo de contido. Ok. Com o símbolo de contido, a letra F ficaria correta, tá bom? Então essa que está aqui é falsa. E a letra E, que é a última dessa sequência? O conjunto formado pelo 2 e pelo 5. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 está contido em A. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5, está contido em A? Sim ou não? Aí o que você tem que se perguntar é o seguinte, então eu vou dar zoom aqui, ó. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5. Se eu estou usando o símbolo de contido, é porque eu estou com a pretensão de gerar um subconjunto, certo? Se eu estou com o símbolo de contido, estou com a pretensão de gerar um subconjunto. Então isso aqui, ó, já vem no embalo mesmo. Eu já tinha que colocar. E aí o que eu tenho que saber é se eu pesquei o 2 e o 5 aqui de dentro. E aí, sim ou não? Não, né? O 2 está aqui dentro como um elemento? Não. O 5 está aqui dentro como um elemento? Não. Então isso daqui não vale. A letra E ficaria verdadeira nesse caso se eu usasse o símbolo de pertence. Eu poderia dizer que o conjunto formado pelo 2 e pelo 5 pertence ao conjunto A. Não por conta desse cara, mas sim por conta desse aqui, ó. Eu estou vendo do conjunto formado pelo 2 e pelo 5 como um elemento de A, certo? Agora, como subconjunto, que é o que está sendo dito ali na letra E, se eu usei o símbolo de contido, é porque eu estou dando a entender que seria um subconjunto. Então, como subconjunto, não. Isso é falso, tá? Agora, se eu colocasse assim, por exemplo, ó, se eu colocasse assim ficaria verdadeiro. Porque aí eu abri e fechei chaves porque eu quero gerar um subconjunto. E aí aqui dentro eu peguei esse cara e joguei para cá. Pronto, aí ficaria certo. Ok? Beleza. Dá uma olhadinha nessa que está aqui. Seja o conjunto A formado por quais elementos? Quantos elementos eu tenho aqui no meu conjunto A e quais são esses elementos? Fala para mim. Meu conjunto A tem 2 elementos, certo? Meu conjunto A tem 2 elementos. E quais são os seus 2 elementos? Um elemento é o 3 e o outro elemento é o conjunto formado pelo 3, certo? Conjunto A, um elemento é o 3
e o outro elemento é o conjunto formado pelo 3. Então, o meu conjunto A tem 2 elementos, ok? Um que é o cara solto e o outro que é o cara dentro do conjunto. Aí vamos às 3 afirmativas. Primeira, bora lá! 3 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Fala para mim, fala para mim. 3 pertence ao conjunto A? Sim. 3 pertence ao conjunto A. Por que 3 pertence ao conjunto A? Porque esse 3 é um elemento de A. O 3, esse 3 é um elemento de A. Aqui, olha. 3 pertence a A? Sim. 3 é um elemento de A, então a primeira é verdadeira. Ok? A segunda, o conjunto formado pelo 3. O conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A? Sim ou não? O conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A? Aí o que você tem que se perguntar é o seguinte, o conjunto formado pelo 3 é um elemento de A? Sim ou não? Sim. O conjunto formado pelo 3, o conjunto formado pelo 3 é um elemento de A. Isso aqui é verdadeiro. Ok? Tá aqui, ó. Aí o que está me justificando a segunda afirmativa é esse cara aqui, tá bom? É porque o conjunto formado pelo 3 está aqui como um elemento. E a última, cuidado! O conjunto formado pelo 3 está contido em A? O conjunto formado pelo 3 está contido em A? Isso aqui está certo ou está errado? O conjunto formado pelo 3 está contido em A? Professor, eu falei que estava errado, porque tinha que ser pertence. Aí foi aquela hora que você passou do ponto. Não, professor, está errado porque tem que ser pertence. Tudo bem, eu entendo, né? Tanto que aqui, ó, na 2 ele colocou justamente o pertence. Mas aqui ele colocou o contido e não está errado, não. Essa que está aqui também está certa. Por que ela está certa? Ela está certa porque com esses elementos aqui, ó, se eu pegar esse cara aqui e abrir um conjunto, eu crio o conjunto formado pelo 3 como um subconjunto. Tudo bem? Consegue entender? Ó, quando a gente quer usar o símbolo do contido, a gente não quer falar de subconjunto, então a gente abre chaves. A gente abre chaves. E resgata aqui dentro um elemento, por exemplo. Aí, então, o que eu fiz? Olha, eu abri chaves e aqui dentro eu resgatei o 3. Então, eu posso sim criar esse subconjunto. Tá bom? Essa terceira que está aqui, olha, ela é verdadeira. Vocês estão vendo que o cara não precisa ir de novo, né? Um outro planeta para buscar um tema que vai derrubar geral? Ó, isso daqui, nossa, isso aqui é suficiente para deixar geral patinando, ok? Então, cuidado, essa terceira que está aqui, ela é correta, tá? Por quê? Com esse elemento que está aqui, ó, com este elemento que aqui está, eu posso criar um subconjunto. Abro chaves, venho aqui, pego esse 3 e jogo lá dentro. O conjunto formado pelo 3 está contido em A. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, tá bom? Todas as alternativas são verdadeiras. Beleza, com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse bloco em que eu trouxe para vocês alguns exercícios de fixação aqui para a gente poder melhorar ainda mais a percepção sobre a correta utilização dos símbolos de pertence e de contido. Pertence, não compliquem, eu só uso quando for elemento. Contido, eu uso quando for subconjunto. Como que eu crio um subconjunto? Eu abro chaves e de dentro daquele conjunto eu pego elementos e jogo dentro dele. Tá bom?